Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos começar hoje então um tópico novo da matéria. A gente vai entrar na parte de estatística. Estatística vai ser um pouco diferente do que a gente estava acostumado a ver. A gente estava mexendo muito com a parte de geometria e álgebra e ultimamente, mas essa parte vai ser importante também, que futuramente ela vai ter muitas aplicações práticas. Então a gente tem que ficar bem de olho tanto nos conceitos da matéria quanto nos cálculos que vão envolver. São cálculos bem simples, dá para a gente fazer isso de diversas maneiras. Eu vou tentar fazer com vocês aqui da maneira mais direta possível. O primeiro conceito que a gente vai ver é a média aritmética simples. Ou seja, vai ser o estilo de média que a gente usa para calcular até nossas notas aqui na escola, né? Quando a gente sabe se passou ou não, a gente não fala que tem que ter uma média de 60%, a gente vai aprender a calcular agora essa média. Coloquei alguns conceitos aí para vocês. Chamamos de média aritmética simples o número que tem o valor mais próximo do valor central de uma série de números. Por isso que ela chama média. Ela está perto do meio, do valor central. Então, se a gente pegar um monte de números, colocar eles numa ordem, a gente vai ver qual número está mais próximo da metade dessa série. Por isso que é a média aritmética simples. Tem outra média ainda, mas a gente vai ver isso futuramente. Então, para a gente fazer a média aritmética simples, a gente tem uma fórmula aí bem tranquila para seguir. Chamei de x barra primeiro é exatamente a média. Qual vai ser esse número? A média é o x barra. Como que a gente vai fazer para calcular eles? Primeira coisa, a gente tem que somar todos os números da série. Ou seja, se a gente quiser fazer uma média entre 5 números, a primeira coisa que a gente vai fazer é somar o valor de todos eles. E depois dividir pela quantidade de números que a gente somou. Por isso que eu falei que x são os valores dos elementos e n é o número de elementos. Coloquei como exemplo: calcular a média aritmética dos números 4, 16, 8 e 12. Primeira coisa que a gente precisa fazer, somar todos eles. Então coloquei m de média igual a soma de todos os números dividido pela quantidade de números. Não são 4 números? 4, 16, 8 e 12? Então, dividir eles por 4. Quando a gente faz a soma, a gente tem 40 como resultado. 4 mais 16 vai dar 20, mais 8 vai dar 28, mais 12 vai dar 40. 40 dividido por 4 é 10. Ou seja, a nossa média aritmética simples entre os números 4, 16, 8 e 12 é o número 10. Mais um exemplo. Calcular a média aritmética simples dos números 6, 7, 6, 8, 7, 7, 6, 6, 6 e 8. Agora a gente tem um monte de números repetidos. Isso vai mudar em alguma coisa? Não. A forma de fazer vai ser a mesma. Vamos somar todos esses números e dividir pela quantidade de números. São 10 números, por isso que a gente está dividindo por 10. A soma de todos esses números vai dar 67. Dividido por 10 vai dar 6,7. Então aí a gente está vendo já uma coisa que costuma gerar muita dúvida. A média aritmética simples tem que ser um número inteiro? Não. A média aritmética simples pode ser qualquer número. Nesse caso aí, deu um número com parte decimal, né? 6,7. Não tem problema nenhum. Agora, calcular a média entre os números 18, 21, 22,
24, 25, 23, 21, 22, 19 e 20. Mesma coisa, vamos somar todos os 10 números. Somando, achamos 215. 215 dividido por 10, porque a gente está fazendo a média entre os 10 números. 215 dividido por 10 vai dar 21,5. De novo, deu um número que não é inteiro, mas não tem problema nenhum quanto a isso. Média aritmética agora, em vez do resultado trabalhar com números decimais, a gente vai querer saber a média entre números decimais. É o que eu falei lá no início da aula do nosso cálculo de notas na escola, né? A gente não costuma tirar isso aí, 8,2, 7,8 numa prova. É normal que a gente não tenha números tão inteiros. Então a gente pode tirar médias aritméticas entre números decimais também. 8,2 mais 7,8 mais 10 mais 9,5 mais 6,7 vai dar 42,2. Dividido por 5, porque são 5 números, isso vai dar 8,4. Uma outra observação importante, então, gente. Tomem muito cuidado com os cálculos de vocês. Errou o cálculo, errou tudo, né? Então, essa parte da soma e da divisão, vocês têm que saber fazer direitinho. Faz com calma, com atenção, que vai dar tudo certo. Agora eu coloquei aí um probleminha, porque a gente vai ver também, né? Questões com enunciado. Nem sempre as questões vão ser tão diretas. Então vamos ler o enunciado, interpretar e ver como a gente faz. Uma sala de aula tem apenas 4 alunos. Suas idades são 10, 13, 15 e 17 anos. Calcule a diferença na média das idades se entrar mais um aluno na sala que tenha 12 anos. Então, primeira coisa, eu falei para vocês aqui, ó, calcule a diferença na média. Diferença é o início menos o fim, né? Ou seja, o quanto mudou isso aí. De quanto vai variar essa média. Então, primeiro a gente vai calcular a média antes, como a sala tendo 4 alunos. Soma todas as idades, 10 mais 13 mais 15 mais 17, e divide por 4. Isso aí vai dar 13,75. Aí a gente tem que fazer a média depois que o quinto aluno entrar. Vamos somar todas as idades, 10, 12, 13, 15 e 17. Só que agora a gente vai dividir por 5, porque o número de elementos é 5. Essa média aí vai dar 13,4. Então, se a gente fizer a diferença, é fazer a subtração. 13,75 menos 13,4 vai dar 0,35. A média abaixou 0,35 anos. Beleza? Fizemos então vários exercícios, fizemos um deles em forma de problema. É isso aí que a gente tem que ver, gente. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, sintam-se livres para entrar em contato comigo pelo WhatsApp para a gente esclarecer o que vocês precisarem. No mais, um abraço a todos, bons estudos, até a próxima aula.